Fala, meu ilustre, Maurício Gomes aqui, passando rapidinho para deixar um recado para você e pedindo antecipadamente, olha, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo e comente esse assunto aqui abordado. Vamos à vinheta. Então, pessoal, essa CPI, Comissão Petista de Inquérito, esse circo montado com o objetivo único e exclusivo de tentar macular, minar ou destituir um presidente da República sério, honesto e trabalhador e que cortou as mamatas, de muita gente, já está passando de todos os limites, já caiu no ridículo, desacreditada pela população e ultrapassou todos os limites da tolerância e da paciência do povo brasileiro. Um presidente de uma comissão parlamentar de inquérito que ofende, que agride, que trata com total desrespeito uma cientista, uma médica gabaritada internacionalmente e que passa a mão na cabeça e trata com toda amabilidade um ex-governador de estado afastado do cargo, empichado por roubar recursos públicos em plena pandemia do coronavírus, roubar recursos destinados a combater este vírus. Então, um relator que tem mais de 10 processos, mais de 10 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, inquéritos esses que não andam, e esse cara que é um bandido, um criminoso, um ladrão, é mais sujo do que pau de galinheiro, tem uma ficha totalmente suja, é o relator dessa CPI, desse circo montado para minar o governo Bolsonaro. Então é uma CPI que já nasceu desacreditada e que agora caiu no ridículo. Eu fico me perguntando, esse relatório final da CPI, ele terá a validade constitucional? Ou seja, porque esse relatório ele já foi elaborado muito antes da CPI ser instalada, ou seja, quando já foi indicado o nome do Renan Calheiros, que foi contestado inclusive para a relatoria, esse relatório já foi preparado. E quando são convocados ou convidados depoentes que se contrapõem ao que eles querem colocar nesse relatório, aí eles deixam as máscaras caírem e agem da forma que todos nós já sabemos. Mas eu quero saber se esse relatório final vai ter credibilidade constitucional, vai ser aplicada toda e qualquer medida constitucional contra aqueles que eles querem aplicar, que são aqueles que defendem um governo sério e honesto do presidente Bolsonaro. Tem algumas coisas que eu quero falar com relação a essa pandemia. Primeiro, a atitude da ministra Rosa Weber. Ontem nós vimos no programa Os Pingos nos Is a Ana Paula Henkel dando um show, cobrando dessa ministra e os seus pares no STF, que coloquem pelo menos as justificativas do porquê os inquéritos contra o senador ladrão, relator da CPI, Renan Calheiros, não andam nesse STF. Ela que tem pedido a quebra de sigilo bancário, telemático e de telefone de determinadas pessoas, de determinados depoentes, é o mesmo STF que garante o sigilo dos telefones celulares de Adélio, que tentou matar o presidente. Então, eu não sei onde é que essa CPI vai chegar. Já caiu no ridículo e já perdeu a credibilidade. Por último, 6 senadores da República, membros desta comissão parlamentar de inquérito, desse circo montado, não aprovaram o requerimento do senador Girão solicitando a convocação de Carlos Garbas, que é um dos diretores do consórcio do Nordeste, que recebeu milhões em dinheiro do governo Bolsonaro para combater a pandemia nos 9 estados nordestinos. Inclusive, à época, o presidente desse consórcio Nordeste era o governador aqui da Bahia,
né, o Rui Costa. Então é importante que você saiba, porque alguns deles serão candidatos no ano que vem à reeleição, né? Então eu vou citar aqui e mostrar para vocês a cara de cada um desses pilantras que não querem que um diretor do Consórcio do Nordeste, que desviou milhões de recursos destinados ao combate e tratamento da pandemia, vá depor. Então qual é a finalidade dessa CPI? Se não pode levar, se não quer levar, aqueles que sabem para onde o dinheiro enviado por Bolsonaro foi parar. Então nós vamos citar aqui os valores e os nomes desses senadores. Primeiro que seriam 300 respiradores artificiais, né, destinados aos estados do Consórcio Nordeste. 300 respiradores artificiais que foram comprados no valor de 48 milhões de reais. Acredite, 300 respiradores apenas comprados por 48 milhões de reais. Aí o que acontece? Até agora ninguém deu conta desses respiradores. E um senador, membro da CPI, faz um requerimento, ele requer que seja convocado o diretor do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, para explicar à CPI que investiga supostamente o destino, né, o desvio de recursos destinados à pandemia do coronavírus. Então ele solicita que esse diretor vá depor na CPI. E 6 senadores de estado recusaram esse requerimento, não aprovaram, e por isso esse diretor não vai depor. E a gente vai ficar sem saber onde foram parar 300 respiradores, onde foram parar 48 milhões de reais. Olha, o senador Humberto Costa é de qual partido? Claro, né? Do PT de São Paulo. É esse pilantrinho aí, Humberto Costa, não quer que Carlos Gabas vá depor na CPI e dizer onde foram parar 48 milhões destinados à compra de respiradores para o Consórcio do Nordeste. Também tem o Rogério Carvalho, do PT, né, do Sergipe. É um outro que não quer que o Carlos Gabas vá depor e dizer onde foram parar respiradores e recursos. O outro é o Jader Barbalho, é um outro dinossauro da política, bandido, ladrão, criminoso, ficha suja, né? Também ele não quer que o Carlos Gabas vá dizer onde foram parar 48 milhões e 300 respiradores para os estados do Nordeste. Tem o Renan Calheiros, que é esse bandido aí, esse marginal, esse criminoso, esse pilantra, esse vagabundo, esse salafrário e qualquer outro adjetivo pejorativo que você queira aplicar é cabível a esse marginal. Ele, que é o relator da CPI, não quer que o diretor do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, vá à CPI, da qual ele é relator, dizer onde foram parar 48 milhões de reais e 300 respiradores. Para mim, isso já é o suficiente para descredibilizar um pilantra como esse. Um relator que desrespeita pessoas decentes na CPI, não quer que um diretor de um consórcio vá dizer onde foram parar os recursos e os respiradores. Tem também o senador Randolfo Rodrigues, né, aí do Pará. Essa gazela saltitante aí, essa bonequinha linda, linda não, essa bonequinha aí saltitante do Senado, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse pilantrinha também não quer que o diretor do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, vá lá depor e dar conta de onde foram parar tantos milhões e os respiradores. E por último, aqui da Bahia, uma decepção para mim, aliás, tem sido uma decepção para mim, tanto nas suas falas na CPI, quanto na sua recusa em assinar, em subscrever esse requerimento do senador Girão, pedindo, né, solicitando que o diretor do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, vá falar na CPI onde foram parar os 48 milhões de reais e os 300 respiradores. Então,
6 senadores que fazem parte de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar omissões e desvios de recursos no combate à pandemia, não querem que aqueles que podem dizer onde foram parar os recursos e os insumos destinados pelo governo federal vão depor. Então, para quê uma CPI dessa? Só para discutir se é permitido, se é lícito ou ilícito o uso da cloroquina, do hidroxicloroquina, da ivermectina e outros? Então é uma palhaçada, né? E com relação a esses 300 respiradores que custaram 48 milhões de reais, que foram comprados em uma empresa produtora de maconha, que segundo o senador Girão, só tirou 2 notas fiscais no ano de 2020 e uma delas foi exatamente a nota fiscal para comprar esses respiradores artificiais, que tem a sua sede em uma casa residencial, que não tem nenhum estabelecimento confirmado de produção de nenhum tipo de produto eletrônico destinado à saúde, à área da saúde. Então, como é que fica isso, né? 48 milhões de reais, 300 respiradores, dá o total de 160 mil reais por cada respirador. Dá a impressão de que esses respiradores sejam fabricados com ouro, né? No mínimo, ou com aí diamante, ou prata, ou qualquer um produto caro, né? Raro, para se trabalhar para ter um preço tão caro. Você já sabia que o preço de um respirador desse é mais caro do que muitos carros de luxos comercializados aqui no Brasil? Vou lhe mostrar aí alguns exemplos. Por exemplo, um respirador artificial é mais caro do que um Honda Civic, esse que você está vendo aí, um Honda Civic EXL, ou seja, um carro desse que só o seu motor tem componentes infindos, né? Que uma complexidade dentro do contexto da eletrônica e da eletromecânica, só o motor desse carro já teria a condição de ser mais caro do que um respirador artificial. No entanto, um respirador artificial comprado pelo consórcio Nordeste, que esses 6 senadores não querem saber qual o destino do recurso, é mais caro do que um carro desse completo, carro de luxo, né? E aí de marcas famosas. Esse respirador é mais caro, ele custa 160 mil reais para os estados do Nordeste, e um carro desse aqui custa 140 mil, 120, 135, 150. É mais caro do que um Hyundai Greta, né? O Prestige, Hyundai Greta Prestige. É mais caro do que um Corolla Cross, muito mais caro que um Corolla Cross, que está 121 mil reais. É mais caro do que um Polo GTS 250 da Volkswagen, ou seja, um respirador apenas comprado pelo consórcio do Nordeste para atender os estados do Nordeste é mais caro do que um carro de luxo. E o fato de ser caro já é uma situação constrangedora, né? O absurdo do preço. E mais constrangedor e mais vergonhoso e vexatório ainda é não aparecerem esses respiradores. E aí você tem 6 senadores que fazem parte de uma comissão parlamentar de inquérito: Otto Alencar, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Jader Barbalho, Rogério Carvalho e Humberto Costa, que não assinam e não querem que o diretor do consórcio Nordeste, Carlos Gaba, vá à CPI dizer onde foram parar 48 milhões de reais e 300 respiradores caríssimos, ao custo de 160 mil reais cada um deles. Então, para mim, essa CPI não tem credibilidade. Eu quero saber se o Supremo Tribunal Federal vai validar um relatório fajuto, programado, preparado antecipadamente para tentar imputar responsabilidade única e exclusivamente ao governo federal. Ministra Rosa Weber, ministro Luiz Roberto Barroso e outros, né? Vocês estão a ponto de provocarem uma guerra civil nesse país. Porque se um relatório de uma CPI dessa impedir, né, um governo sério que está há 2 anos e meio sem nenhuma denúncia de corrupção, né,
que é o governo Bolsonaro, se vocês tentarem impedir um cara desse de governar, o povo brasileiro vai para as ruas. Vocês desarmaram o povo e armaram os bandidos e criminosos. Vocês prendem cidadão de bem e soltam bandidos. Né? Nós vimos aí gente mensurando a possibilidade de se prender um general do Exército, ex-ministro da Saúde, que fez um bom trabalho, o Eduardo Pazuello, né? E soltando aí criminosos à torta e à direita. Então vocês estão a ponto de provocar uma guerra civil no Brasil. Ah, mas o povo está desarmado. Nós nos armamos. Nós vamos com pau, nós vamos com pedra, nós vamos com faca, nós vamos com um diabo a quatro. Se vocês tentarem tirar do poder um governo sério, que é o governo Bolsonaro, o povo vai para a rua. E não é para se manifestar pacificamente, não. Porque paciência tem limite. Está aí um governo eleito democraticamente, um governo que a vontade popular prevaleceu, e há quem diga que a vontade popular lhe deu vitória no primeiro turno das eleições de 2018, mas vocês maquiaram aí essa situação de voto e houve um segundo turno e não tinha como esconder a vontade popular. Exemplo do que tem acontecido, as manifestações populares em favor de um presidente que está no poder, coisa que nunca se viu no Brasil. E vocês ficam manipulando aí pesquisas dizendo que um ladrão, um presidiário, um bandido, um criminoso que saqueou os cofres da nação está aí garantida a sua ida para um segundo turno de uma eleição. Então não provoquem. Não provoquem o povo brasileiro, que é um povo pacífico, mas que agora, com o advento das redes sociais, da internet, está tendo noção de tudo que está acontecendo. E o povo brasileiro sabe que esse STF é maculado, é comprometido com o crime organizado, é comprometido com a política corrupta e antiga e velha do nosso país, sabe que no Congresso tem bandidos, criminosos, marginais, travestidos de representantes do povo, e o povo vai para a rua sim na defesa de um governo sério. Fica a dica para vocês.